Bem, então vamos dar continuidade à nossa trajetória na nossa álgebra linear. Então, nas últimas aulas, nós vimos o que eram os espaços cartesianos de dimensão n, nós vimos o que eram combinações lineares. Com essas combinações lineares, a gente tinha conjuntos de vetores, que a gente podia se perguntar se eles eram LIs ou LDs, dado um outro vetor, se esse vetor era gerado por esse conjunto, se esse conjunto era um conjunto gerador do Rn. A gente já viu já várias coisas, a gente vai dar prosseguimento nisso daí. Hoje a gente vai falar de bases, o que vem a ser base do Rn. Depois a gente vai ver subespaços, o que significa um subespaço ser gerado por um conjunto e bases de um subespaço. E a gente vai ver alguns exemplos de subespaços. Então esses são o objetivo das duas aulas. Então primeiro falando o que vem a ser uma base do Rm. Então a base do Rm é um conjunto gerador do Rm Li. Então é um conjunto que ele satisfaz duas coisas simultaneamente. A primeira é que ele é gerador do espaço todo e a segunda é que ele é Li. Então, exemplo, vamos pegar esses três vetores em R3 e o conjunto S dado por E1, E2, E3. Então, o E1 é igual a 1, 0, 0. O E2 é igual a 0, 1, 0. O E3 é igual a 0, 0, 1. E esse é o conjunto dado por esses três. É o conjunto dado por esses três vetores. A gente quer verificar que esse conjunto S é uma base do R3. Então primeiro a gente vai ter que verificar que ele é gerador. Depois a gente vai ter que verificar que ele é Li. Mas isso daí vai ser fácil. Por que vai ser fácil? Ó, a matriz A de S, lembrando quem que é essa matriz aqui, é a matriz cujas colunas é formada pelos vetores. Então os vetores do conjunto S eu vou escrever como sendo as colunas dessa matriz. Então olha só, o primeiro vetor é o E1, 1, 0, 0. O segundo é o 0, 1, 0, que é o E2. E o terceiro é o 0, 0, 1. E agora a gente vai usar resultados já vistos. A gente viu que para a gente saber se um conjunto é gerador, basta a gente calcular o posto. E a dimensão do espaço tem que coincidir com o posto tem que ser exatamente igual ao número de linhas da matriz. E o número de linhas é a dimensão do espaço. Então o posto dessa matriz aqui, qual é? É 3. Quantas linhas que ela tem? 3. Então é um conjunto gerador. Então S é gerador, pois o posto de ADS é igual a 3, que é igual ao número de linhas. E o outro resultado, ele falava quando o conjunto era Li. O que eu precisava saber para descobrir se o conjunto era Li? Eu ia olhar para o posto. O posto deveria coincidir com o número de colunas. O número de colunas é exatamente o número de vetores que nós temos no nosso conjunto S. Então aqui o posto da matriz é 3 e ela tem 3 colunas. Então coincide. Então esse conjunto ele é Li. S é Li, pois o posto de ADS é 3, que é igual ao número de colunas. Então esse conjunto S aí é uma base. O que
Na prática, significa dizer que um conjunto é uma base. Que qualquer vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear desses vetores de maneira única. Por exemplo, vamos pegar o V igual ao ABC. Então eu quero escrever o V como sendo combinação desse E1, E2 e E3 aí. A gente sabe que é possível porque S é um conjunto gerador. Olha só. O V eu posso escrever como sendo A1, 0, 0, mais B, 0, 1, 0, mais C, 0, 0, 1. Vamos ver se isso daqui é verdade. Olha só, então eu escrevi o V como sendo a soma desses três vetores aí. Vamos pegar aqui o primeiro vetor. Pegando aqui o primeiro vetor, isso aqui é uma multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar, a gente multiplica todas as coordenadas do vetor. Então esse vetor aí é o vetor A, 0, 0. Vocês concordam? Eu vou multiplicar todo mundo, aqui tem 1, A vezes 1 dá A vezes 0 dá 0. Então A, 0, 0. Esse daqui é o 0B, 0. E esse terceiro aqui é o 0, 0, C. Então agora eu vou somar esses três vetores. Eu somo coordenada a coordenada. A primeira coordenada desse daqui é 0, desse daqui é 0. Então a primeira coordenada vai ser o A. A segunda coordenada deste é 0. Então a segunda coordenada vai ser o B. E a terceira coordenada deste é 0. Então a terceira coordenada vai ser o C. Então de fato eu tenho um vetor ABC. E esse primeiro vetor aqui é nada mais nada menos do que o A, E1. O segundo é o B, E2. E o terceiro é o B, E3. Então olha só, o vetor V se escreve como uma combinação de E1, E2 e E3, essa combinação é única. Em que sentido? Se existir uma outra combinação, se eu consigo escrever, vamos procurar aqui um espaço, se eu consigo escrever o V igual a X, E1, Y, E2, Z, E3, significa que o X é o A, o Y é o B e o Z é o C. Isso que é ser de maneira única. Se existe outra, na verdade não é outra. Coincide com aquela maneira. Então é isso que de fato é uma base. É um conjunto do qual a gente pode escrever todo mundo como combinação dele, e essa maneira de se escrever ela é única. Não existe outra maneira. O que eu posso escrever é a propriedade de ser gerador, a unicidade vem da propriedade do conjunto ser L, I. Esse caso aqui foi um caso particular do R3, né? A gente pode pensar nesse conjunto pro RN, pro RM na verdade, né? Que tipo de conjunto que é? Na verdade aqui tem erro, né? Porque aqui tem M, mas aqui tem N. Essas duas letras é para serem iguais. Tanto faz se é o M ou se é o N, mas elas devem ser iguais. Então aí tem um erro de digitação. A gente pode pensar nesse tipo de conjunto para todo mundo. Então se eu estou no RN, eu posso pensar no E1, a primeira coordenada é 1, as demais é 0. O E2, a segunda coordenada é 1, as demais é 0. O E3, a terceira coordenada é 1, as demais é 0. O E4, a quarta coordenada é 1 e as demais são 0. Então a gente pode pensar nesses vetores aí no RN. E, de fato, quando eu pego eles constituem uma base do RN. O jeito de verificar é a mesma coisa do que a gente fez no exemplo anterior. Esse conjunto aí, a gente chama ele de base canônica. É a base mais simples que a gente pode encontrar. Quando a gente faz a definição do RN, ela aparece naturalmente. Por isso esse nome, canônico. Então a gente tem aí a nossa base canônica. E o que a gente utilizou aqui
exatamente essa ideia aqui que a gente pode verificar para qualquer base de fato. Porque olha só, o conjunto S ele vai ser gerador se o posto for n, que é o número de linhas da matriz, e vai ser Li se o posto for n, que é o número de colunas da nossa matriz. Sempre a gente pensa a matriz pertencente a m, as matrizes m por n. Então, o que significa dizer que o conjunto ele vai ser uma base? Então, esses dois caras aí, eles devem coincidir. O posto vai ter que ser mn, então a matriz ela vai ter que ser quadrada. Então a matriz ela vai pertencer a mat n. E o determinante dessa matriz vai ter que ser diferente de zero. Esse é um outro jeito de a gente verificar que um conjunto é uma base. A nossa matriz vai ter que ser quadrada. Eu vou poder fazer o determinante dela vai ter que ser diferente de zero. O porquê que isso vai ocorrer? Vai ter que ser diferente de zero. Essa matriz eu posso escaloná-la. Se eu escalono ela como conjunto Li, o posto vai ter que ser igual ao número de colunas. Então eu vou ter uma matriz com n colunas e n pivôs. A gente já viu já em aulas anteriores que se eu tenho uma matriz escalonada reduzida de posto n com n colunas, só tem a identidade. Então a forma escalonada reduzida de A de S vai ter que ser a identidade. E se a forma escalonada reduzida é a identidade, a matriz, o determinante é diferente de zero. A matriz ela é invertível. Então sempre que a gente pegar a matriz de uma base, essa matriz vai ser uma matriz invertível. Casos que podem ocorrer na nossa vida. Eu vou pegar um conjunto S, ele vai ser Li, mas ele não vai ser gerador. Então o que significa? Significa que eu estou com poucos vetores, ainda não é um conjunto gerador. Eu vou querer acrescer esse conjunto S para ter um novo conjunto T que seja uma base de S. Nas aulas anteriores, o que nós fizemos? Nós tínhamos conjuntos que eles eram gordinhos, que eles eram geradores, mas eram LDs. O que a gente fazia? A gente retirava alguns vetores de tal maneira que a gente obtinha um subconjunto Li. Aqui, mais ou menos, a ideia é contrária. Aqui o nosso conjunto ele é magrinho, ele é Li, mas ele não é gerador. A gente vai acrescentar alguns vetores de tal modo que ele se torne um conjunto, uma base. Ele continue sendo Li, mas ao mesmo tempo seja gerador. A gente fala que a base foi completada a partir de S. A gente pegou S e completou para uma base do Rn. E o que a gente vai, como que a gente consegue fazer isso daí? Então, bem, a gente vai pegar a matriz A de S, a gente sabe que o posto vai ser menor que o número de linhas. O porquê? Porque não é gerador. Se fosse gerador, o posto iria coincidir com o número de linhas. Como a gente está supondo que ele não é gerador, o número de linhas vai ser maior que o posto. Então, na forma escalonada reduzida, vai ter linhas que não possuem pivôs. Mas eu vou fazer esse escalonamento de um jeito um pouco diferente do que a gente faz. A gente faz utilizando a operação do tipo 1 e a operação do tipo 2. A operação do tipo 2, qual que era? Eu inverti as linhas. Aqui eu vou fazer o escalonamento sem inverter as linhas. Então eu posso ter um pivô na linha 1 e um pivô na linha 3. Eu não vou inverter a linha para o pivô subir para a parte mais alta da matriz. Eu vou ignorar esse passo. No final, a minha matriz ela não vai ter a forma escalonada reduzida, porque eu não fiz essas passagens de subir o pivô. Ela vai cumprir o R2, o R3 e o R4. Ela não vai cumprir a propriedade que as linhas nulas estão abaixo das linhas não nulas. Mas eu vou fazer isso proposital, de propósito eu vou fazer isso daí. O porquê que eu vou fazer isso daí de propósito? Nas linhas que faltaram os pivôs, vão indicar quais vetores da base canônica eu tenho que acrescentar para o meu conjunto ser gerador. Se, por exemplo, eu tenho um pivô na linha 1
e meu próximo pivô está na linha 3, significa que eu tenho que acrescentar o E2, o vetor 0, 1, 0, que é justamente para colocar o pivô na linha que não tem. Se eu começo a inverter linhas, isso daí não dá certo. Sempre os vetores que vão faltar serão os últimos. Serão os vetores cujo o 1 está na última coordenada. E isso não tem lógica para dar certo. Mas se a gente faz clonamento sem inverter as linhas, depois basta acrescentar esses vetores. Quando eu faço a forma escalonada reduzida, eu vou ter os pivôs igual a 1, eu vou ter alguns vetores da base canônica, eu acrescento os que estão faltando. Eu olho justamente para as linhas que não tem pivô e acrescento os respectivos vetores. Por exemplo, eu tenho esse conjunto aqui com dois elementos, ele é um conjunto Li, e eu quero completar esse conjunto S a uma base do R4. Então, o R4, a base canônica tem 4 vetores. Aí a gente vai ver na próxima aula que toda base ela possui o mesmo número de elementos. Então a gente vai ter 4 vetores e eu vou completar essa base aí. Então vamos ver como é que vai ser esse processo. Então eu vou montar a matriz ADS. A matriz ADS vai ter 2 colunas e 4 linhas. A primeira coluna vai ser 1 menos 1, 1, 1. A segunda vai ser menos 1, 1, 1, 2. Olha só, começamos então com a matriz ADS. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse escalonamento, mas eu não vou inverter linhas. Se acontecer de aparecer aqui para mim inverter linhas, eu não vou fazer isso. O meu pivô ele vai estar na primeiro cara diferente de zero quando eu olho na coluna de cima para baixo. Então, para fazer aqui o escalonamento, então a primeira linha vai ficar 1 menos 1, a segunda vai ficar 0, 0, a terceira vai ficar 0, 2, a terceira vai ficar 0, 3. Então, cheguei nessa matriz. Aí o que a gente fazia aqui? Bem, eu vou olhar abaixo do pivô e à direita dele, nessa próxima coluna, é onde vai estar o nosso próximo pivô. A gente vinha aqui e falava assim, putz, esse cara aqui é 0, o que eu faço? Inverta a linha. Não, esse passo de inverter a linha a gente não vai fazer. Então, o meu próximo pivô vai ser esse cara aqui. Eu vou dividir a linha 3 por meio e a linha 4 por 1/3, para os caras ali virarem 1 para facilitar a minha vida. Então vai ficar 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. E agora zerando. Os caras da coluna eu vou ter 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então olha só. Fazendo o escalonamento dessa matriz sem inverter as linhas, eu cheguei numa matriz cujas colunas são que esse cara aqui é o E1 e esse cara aqui é o E3. Eu olho qual coordenada que está o 1. Então ali eu cheguei no E1 e no E3. Quem que falta eu colocar para virar a base canônica? Quem que está faltando ali? O E2 e o E4. Então quer dizer que o conjunto T, formado pelo V1, que é esse cara. Foi V1 e V2 mesmo que eu chamei? Não, eu não dei nomes, então vamos dar nomes. Esse daqui é o V1, esse daqui é o V2. Então o V1, o V2, o E2 e o E4 é uma base de R4. E por que isso daí ocorre? Porque eu sei que de fato é uma base. Olha só,
Vamos imaginar o nosso escalonamento. Então, vamos refazer o nosso escalonamento, mas agora colocando o E2 e o E4. Vamos ver por que isso vai dar certo. Então, vai ficar. Menos 1. Olha só, eu vou fazer os mesmos passos, eu não vou inverter as linhas também. Vamos ver como é que vai ser essa matriz final aqui, acrescentando o E2 e o E4. Então, o primeiro passo que eu fiz, eu zerei todo mundo abaixo do pivô. Vou fazer a mesma coisa com os mesmos passos. Então, a primeira linha permanece igual. A segunda vai ficar 0, 0, 1, 0. A terceira vai ficar 0, 2, 0, 0. A quarta vai ficar 0, 3, 0, 1. Aí, de novo, eu não vou inverter linhas, já vou pegar e já vou dividir a linha 2. Desculpa, agora eu só posso dividir só essa linha aqui, né? A quarta linha agora é um pouco complicado, porque aparece 1 ali. Então vai ficar 1, menos 1, 0, 0, 0, 1. Aqui é 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 3, 0, 1. Aí na nossa próxima passagem a matriz ficaria. Deixa eu só apagar aqui, deixar um zero menorzinho. Então eu vou somar essa linha com essa daqui, vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Aqui continua 0, 1, 0, 0. E multiplicando essa daqui por menos 3 e somando com essa, vai ficar 0, 0, 0, 1. Então eu chego nessa matriz aqui. Agora, nessa matriz, ela não está na forma escalonada reduzida. O que falta para ficar na forma escalonada reduzida? Basta eu inverter essas duas linhas aqui. Ó. Reparem que as colunas que eu acrescentei, essas duas aqui, elas não foram alteradas em nenhum passo de escalonamento. Porque elas só iriam ser alteradas se eu invertesse a linha. É por isso que eu faço o processo para encontrar quais são os vetores sem inverter as linhas. Aí eu deixo para inverter as linhas no último passo, no final. Aí se eu inverto, eu tenho essa matriz aqui. Ela se transforma na matriz identidade. A matriz identidade, o posto dela é igual ao número de linhas, que é igual ao número de colunas, significa que esse conjunto de fato é uma base. Então esse é o processo que a gente vai utilizar quando a gente quer completar a base. A gente vai pegar a matriz, a de S, a gente vai escalonar ela, mas sem inverter linhas. O pivô não vai ser um pivô em uma linha e o pivô logo na linha de baixo. As linhas do pivô elas podem pular. E é justamente na hora que pular que vai indicar pra gente qual que é o vetor que a gente coloca e dá certo pra gente completar a base. Alguém quer fazer alguma pergunta? Esse E2 e esse E4 você tirou aleatoriamente? Esse cara e esse cara? Não, é da base canônica, os nomes que a gente dá para os vetores. O vetor que ele tem 1 na entrada J e 0 na demais a gente chama de EJ. Então aqui, o E2 é porque, olha só, o 1 está na entrada 2. O E4, o 1 está na entrada 4 e o resto é tudo 0. Alguém mais alguma pergunta? Então, esse próximo exemplo vocês vão ter 5 minutos para resolver ele. Ó, esse método que a gente viu no exemplo anterior, ele serve quando o conjunto ele é LI.
Se o conjunto não for LI, não dá certo fazer isso daí. Então, no próximo, a gente tem um conjunto de 3 vetores. Esse conjunto provavelmente vai ser LD, porque o enunciado está mandando a gente encontrar um subconjunto T contido em SLI, e depois esse conjunto esse conjunto T, a gente vai completar a uma base do R3. Ó, bem, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar a matriz ADS. Então a matriz ADS vai ser 1, 1, 0, 2, 2, 0 e 1, 1, 1. Então aqui a gente tem a 1, 1, 0. 2, 2, 0 e o terceiro vetor é 1, 1, 1. Então eu vou escalonar essa matriz aqui. Só que eu vou escalonar sem inverter as linhas, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá gravando? Aí aqui, então vai ficar 1, 2, 1. A terceira linha, a segunda linha vai ficar identicamente nula. A terceira vai ficar 0, 0, 1. Agora eu vou zerar o 1 que está na linha 1, coluna 3. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Falei que tô, mas é bom conferir, né? Tá assim. Então eu tenho essa matriz aqui. Então o posto dessa matriz aqui é 2. Eu tenho somente 2 pivôs. Então o conjunto ele é LD. Porque eu tenho meu posto é 2 e meu número de colunas é 3. Então ele é LD. Quem são os vetores que eu vou pegar para que eu tenha um conjunto LI a partir desse conjunto? Lembra o que a gente fazia? A gente excluía certos vetores. Quem que a gente excluía? A gente excluía quem não tinha pivô. A gente selecionava apenas os vetores que possuíam pivô. Então, se esse daqui é o V1, esse é o V2 e esse é o V3, o meu conjunto T, que vai ser um conjunto LI a partir de S, ele é formado pelo V1 e pelo V3. Porque o V1 e o V3 são os vetores que possuem pivô. O resto dos vetores eu descarto. Então esse conjunto T é um subconjunto de S que é LI. Ele gera a mesma coisa que o conjunto S. Então essa é a primeira parte, encontrar um conjunto T a partir de S que seja LI. Depois, depois o próximo passo é completar esse conjunto T a uma base do R3. Então como que eu vou fazer? Como aqui eu não inverti as linhas, ali já me fala quem eu tenho que colocar para que o nosso conjunto ele seja para que o nosso conjunto ele tenha 3 pivôs. Ali, qual linha que não tem um pivô? A linha 2. Então é esse o cara que eu vou acrescentar, o E2. A linha na onde que falta o pivô indica pra gente qual vetor que a gente tem que colocar para completar a base. Então, conjunto. Não, primeiro vamos escrever aqui, né, que T é LI e T tildado por V1, V3 e E2 é uma base. O que é um T-tio? Uma base do R3.
Eu acrescentei um vetor de tal maneira que ele continua sendo Li, mas agora ele também é gerador do R3. Todo vetor do R3 se escreve de maneira única como combinação desses três vetores. Alguém, alguma pergunta? Qual a diferença entre T e Tetil? O T ele tem dois elementos, o V1 e o V3. O Tetil ele tem três elementos, o V1, o V3 e o V2, que foi o cara que eu completei a base. Eu completei para ele ser base. Isso aí no caso dessa matriz específica. Desse conjunto específico. A matriz ela vem do conjunto. Aqui a gente está falando de conjuntos, é quase que a gente usa as matrizes para fazer conta. Mas desse conjunto específico aqui, a gente tinha o S, que era o V1, V2, V3, ele era um conjunto LD. A gente retirou um vetor específico, a gente retirando esse vetor, o conjunto virou um conjunto LI, que é o conjunto T, só que o conjunto T não é gerador ainda, ele não gera todo mundo. O posto da matriz é 2, a matriz referente ao T, o posto é 2, e para ser gerador o posto tem que ser 3. Então eu venho e acrescento um cara certinho, o posto ser 3. Aqui essa matriz, repare que os pivôs estão na linha 1 e na linha 3, eu precisava de um pivô na linha 2, por isso que eu acrescento o E2. O E2 é 0, 1, 0. Então o pivô vai estar justamente na linha 2. Hã? Não, a matriz a gente utiliza para fazer as contas. Aqui, o nosso objetivo são os conjuntos. A gente trabalha com os conjuntos. A partir dos conjuntos, a gente tem umas matrizes que a gente só faz contas com elas. Depois, as nossas respostas são todas conjunto. Não existe uma matriz LD, uma matriz LI. É um conjunto LI, um conjunto LD, um conjunto que é uma base. Todas as nossas perguntas são referentes aos conjuntos. Uhum. Não, mas no caso anterior foi só pra gente, como era a primeira vez, pra gente ver o porquê que dá certo. A gente sabe que esse aqui vai ser o método que vai dar certo toda hora. Na primeira vez, pra não ter desconfiança, a gente faz, só que depois não é preciso fazer toda vez. Se eu fizer da forma correta, eu chego no resultado certinho. Da mesma forma que quando você termina esse clonamento. Você não confere o R1, o R2, o R3 e o R4 toda hora. Ou confere. Você viu que terminou os passos, para você já está tudo certo. Se você fez da maneira correta, no final ela já é uma matriz clonal reduzida. É a mesma coisa daqui. Se você fez da forma correta, no final você tem um conjunto que é uma base. Gerador é se todo o conjunto do espaço é a combinação linear do conjunto. Por exemplo, vamos então fazer aqui uma coisa que é a mais para a gente ver que esse cara aqui, ele de fato é gerador. Só que a gente vai ter que fazer um escalonamento. Então, vamos pegar um vetor V como sendo a BC. Então eu quero saber como que esses vetores se escrevem como sendo combinação do V1, do V3 e do E2. Então, como que eu vou fazer isso daí? Eu vou fazer a matriz A de Tetil aqui agora, né? E vou escalonar ela. Vou começar aqui nesse quadro, caso não dê espaço, eu vou para o outro. Lembrando que os vetores não importa a ordem, quando eu vou montar a matriz, né? Então aqui eu vou montar uma ordem que ela é melhor do que eu pegar no V1, V3 e E2. Eu vou pegar o V1, o E2 e o V3. Então, o V1 é o 1, 1, 0. O E2 é o 0, 1, 0. E o E3 é o 1. O V3 é o 1, 1, 1. O A, B, C. O que significa dizer que é um conjunto gerador? Significa que esse sistema, o sistema referente a essa matriz aí, sempre ele é solúvel. É isso que é ser gerador. Esse sistema aqui vai ter que ter solução. Não importa os valores de A, B, C. Então, fazendo o escalonamento dessa matriz aqui, então vou fazer L2 menos L1 e L2, fica 1, 0, 1, A, 0, 1, 0,
B menos A, e 0, 0, 1, C. Agora só falta só mais um passo para essa matriz aqui estar na forma escalonada reduzida. Eu vou fazer L1 menos L3 em L1. Então aqui vai ficar 1, 0, 1, A menos C. 0, 1, 0, B menos A. 0, 0, 1, C. Olha, opa, aqui é 0, né? Eu só copiei só. Então, olha só, o sistema ele tem solução. Se eu chamo esse cara, essa variável aqui de x, essa de y e essa de z, esse daqui é o V1, E2 e o V3, esse daqui é o x, é o coeficiente do V1, esse daqui é o y, é o coeficiente do E2, esse daqui é o z, é o coeficiente do V3. Significa que esse vetor aqui, o ABC, ele se escreve como sendo A menos C, V1, mais B menos A, E2, mais C, V3. Então, olha só, ele se escreve, o sistema, podem reparar que o sistema ali tem uma única solução, não tem variáveis dependentes, então o cara se escreve de maneira única. Então, se a gente quer saber, que nem até aqui, nós sabíamos que se escrevia de maneira única. Se a gente quer saber como que se escreve, aí não tem jeito, a gente tem que fazer um passo a mais. O posto, ele só fala pra gente se é LI, se é LD, se é gerador. Ele não mostra pra gente quais são os coeficientes. Se eu quero saber os coeficientes, não tem jeito. Eu tenho que resolver um sistema linear. Então aqui, o que é essa geradora? Todo vetor V é combinação do V1, E2 e V3. Alguém, alguma pergunta? Ninguém, então vamos adiante. Agora a gente vai ver uma nova operação, que é a multiplicação de uma matriz por um vetor. E o resultado vai ser um vetor. Então eu vou pegar uma matriz de m linhas e n colunas e vou pegar um vetor em Rn. Então eu vou multiplicar a matriz por esse vetor em Rn aí. Então o A de V, que é o produto de A por V, ele é um vetor em Rm. Então a matriz de n linhas e m colunas eu multiplico por um vetor em Rn e o resultado é um vetor em Rm. E esse cara é dado por essa fórmula aqui. Vamos ver no exemplo como que é essa fórmula. A gente vai ver que é basicamente a mesma coisa que multiplicar uma matriz por uma matriz coluna. Então, o exemplo seja A, essa matriz aí, de 2 linhas e 3 colunas, e V esse vetor aí em R3. Eu quero calcular quem que é A vezes V. Então, a matriz A, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o vetor V é o 7, 8, 9. Bem criativo. Agora, como que eu faço quem que é A por V? Então, olha só. V é um vetor em R3 e o resultado A vezes V vai ser um vetor em qual espaço? Em R3 mesmo? Não, ele vai ser um vetor em R2.
Porque a matriz tem duas colunas. Eu sempre pego um vetor da mesma da dimensão, a mesma que o número de colunas, e te entrego um vetor que a dimensão é o número de linhas. Então aqui eu vou ter um vetor em R2. Como que eu faço? Eu vou fazer aqui um rascunho aqui embaixo. Eu vou aqui pegar a matriz. E eu vou multiplicar ela pelo V como sendo uma matriz coluna. Então, V, a matriz coluna é o 7, 8, 9. E vou fazer esse produto aqui. Será que esse produto aqui é possível? Olha só. Essa matriz aqui é 2 por 3. Essa daqui é 3 por 1. São iguais. Significa que é possível. E o resultado é uma matriz 2 por 1. Eu tenho duas linhas e uma coluna. Então eu vou ter 7 vezes 1, 7. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 9, 27. Segunda linha, 4 vezes 7, 28. 5 vezes 8, 46 vezes 9, 54. Olha só, repare que quando eu tenho bastante linha, é meio complicado fazer a continha de cabeça, a gente tem que escrever em algum lugar, né? Que nem eu falando hoje para as pessoas, pô, já que você vai escrever, escreve na prova, né? Pra me ver se fazendo conta. As pessoas, não, na prova eu não quero escrever no caderno. Mas aqui, 7 com 7, 7 com 27 são 34, com 16 são 50. Agora aqui, 40 com 54 são 94. 94 com 8 são 102, com 20, 122. Então, beleza, aqui eu fiz meu rascunho. Eu multipliquei a matriz A por uma matriz coluna, cujas entradas eram V. Então, ó, ali me deu o vetor como sendo uma matriz coluna. Então, o meu vetor é 50, 122. Então é basicamente fazer o produto de matrizes, só que agora as matrizes colunas a gente escreve ela de um jeito diferente. A gente escreve ela como sendo esse vetor aqui. Perguntas? Então basicamente multiplicar um vetor por uma matriz é coisa que a gente já sabia. Só que agora a gente coloca em uma notaçãozinha diferente. Em vez de a gente escrever a matriz coluna, a gente escreve como sendo vetor. Então a gente faz um rascunho aqui embaixo para deduzir quais são os coeficientes do vetor. A gente faz um produto de matrizes. Alguém alguma pergunta? Então, 2 minutinhos para vocês fazerem esse próximo exemplo. Bem, vamos lá. Então, eu tenho essa matriz aí, multiplicando por esse vetor. Então, eu tenho um vetor em R2. A vezes V vai ser um vetor em R3, porque a matriz ela possui 3 linhas. Então, é 1, 2, 3. Essa mesmo. 4, 5, 6. Vezes o vetor 7, 8. Isso daqui vai dar. Para mim fazer essa conta, o que eu faço? Eu faço aqui um rascunho. Eu escrevo o vetor como sendo uma matriz coluna e multiplico. Então, 1 vezes 7 são 7. 4 vezes 8 são 32. 32 com 7 são 39. Agora aqui, 2 vezes 7
14, 5 vezes 8, 40. 40 mais 14, 54. E a terceira linha, 3 vezes 7, 21. 8 vezes 6, 48. 48 com 21 são 69. Então, as entradas do vetor são 39, 54 e 69. Alguma pergunta? Então a gente já sabe já como que a gente multiplica uma matriz por um vetor. Então agora a gente vai falar de subespaços. Um subconjunto V é dito um subespaço se ele é fechado com relação à soma e à multiplicação por escalar. O que significa essa terminologia fechado em álgebra? Porque em matemática, fechado em análise significa uma coisa. Fechado em álgebra, vamos tentar verificar, por exemplo, o que é fechado. Vamos pegar o conjunto dos naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, eu quero fazer subtração nesses caras. Se eu faço 3 menos 1, é 2, que é um natural. Mas se eu faço 5 menos 7, a resposta é um número natural? Não. Mas se eu somo dois naturais, a resposta é um natural. Então a gente fala que os naturais eles são fechados pela soma. Se eu somo dois naturais, a resposta ainda é um natural. Eles também são fechados pela multiplicação. Se eu multiplico dois números naturais, a resposta ainda é um número natural. Mas eles não são fechados pela subtração. Eu posso subtrair dois números naturais e pode ser um natural ou pode também não ser. Se eu pego o conjunto dos inteiros, ele é fechado tanto pela soma quanto pela subtração. Se eu subtraio dois inteiros dá um inteiro, se eu somo dois inteiros dá um inteiro, se eu multiplico dois inteiros dá um inteiro, então ele também é fechado pela multiplicação. Mas se eu quero dividir dois inteiros, se eu pego 4 e divido por 1, é 4 que é um inteiro. Mas se eu pego 1 e divido por 4, a resposta é um racional, não um inteiro. Então, os inteiros eles não são fechados pela divisão. É isso que significa ser fechado em álgebra. Eu tenho uma operação. Uma operação é uma função que pega dois elementos do conjunto e leva no conjunto. E isso aí tem que ser uma função de fato. Então, se eu faço a operação no conjunto, eu tenho que terminar no conjunto. E é isso que vai ser o subespaço. É uma coisa que é fechado com que a gente pode fazer em espaços cartesianos, que é somar vetores e multiplicar vetores. Então, se eu tenho dois vetores em V, a soma ainda tem que estar em V. Se eu tenho um vetor em V e um escalar lambda, o produto por escalar ainda tem que estar em V. Então, se o nosso conjunto ele é fechado pela soma de vetores e pela multiplicação por escalar. E dado então um subespaço V, um subconjunto S finito e não vazio é dito um conjunto de geradores se cada vetor em V é combinação linear de vetores em S. Então a definição de geradores em V coincide com a de geradores em Rn, só trocando o Rn por V. E como não é agora, deixei para frente o exemplo. E a gente tem uma coisa que a gente pode fazer com geradores, que na verdade é uma coisa que a gente já vem fazendo. A gente já vem trabalhando já para agora na hora de subespaços a gente saber fazer as contas já. Olha só o que está falando. Eu tenho um conjunto S.
eu tenho um conjunto S de geradores. Eu vou pegar um outro conjunto T, e todo elemento de S, todo VI é combinação de vetores em T. O porquê que a gente já está fazendo isso daí? A gente está pegando T como sendo um subconjunto de SLI, era isso que a gente estava fazendo. A ideia dessa proposição é a gente só formalizar uma coisa que a gente vinha fazendo antes para um caso específico. Então T também é um conjunto de geradores de V. O que eu ficava falando? Eu ficava repetindo toda hora, e quando a gente retirava os vetores que não tinham pivôs, o que eu acabava falando? Todo vetor gerado por S é gerado pelo conjunto T. Aqui agora a gente tem a ideia do que significa, o que é o conjunto de todos os vetores gerados. É simplesmente um subespaço. Então, se a gente tem um conjunto de geradores com subespaço, e esse subconjunto ele é LD, a gente consegue extrair um conjunto LI que ainda é um conjunto de geradores. Todo conjunto, todo vetor gerado por S é ainda gerado por T. Só que essa proposição aqui ela é mais abrangente. O T não precisa ser um subconjunto de S. O T pode ser um outro subconjunto qualquer. Mas na prática, a gente encontrar um outro conjunto de geradores é também complicado. A gente pega simplesmente e extrai a gente acha um conjunto de geradores. E desse conjunto de geradores a gente vai extrair o que a gente vai chamar de base. Que é extrair esse conjunto ali. É mais simples do que procurar um outro conjunto. Mas aqui fala que o conjunto T não precisa ser um subconjunto. E agora sim os exemplos. O conjunto V somente igual ao vetor nulo e o V igual a Rn são subespaços do Rn. E aqui agora então convém falar que o conceito de bases, o conceito de geradores coincide. Mas vamos então verificar isso daqui. Primeiro V igual a zero. O que eu tenho que fazer para verificar que esse cara aqui ele é um subespaço? Eu vou pegar dois vetores lá dentro, somar e tem que dar dois vetores lá dentro. Então eu vou pegar V e W em V. Quais são os elementos de V? O V ele possui só um elemento que é o zero. Então o V é zero e o W também é zero. Então quanto que dá o V mais W? 0 mais 0 que dá 0. E o 0 pertence a V. Então a soma está lá dentro. E agora a multiplicação por escalar. Se eu pego o lambda em R e U em V, de novo, o U é igual a 0, porque 0 é o único elemento de V. Então lambda vezes U é 0, que pertence a V. Então o conjunto constituído apenas pelo vetor 0 é um subespaço. Se eu quero escolher um outro cara diferente de 0, eu vou pegar, por exemplo, o vetor 1, 1 em R2. Não dá certo. O único cara que dá certo é o vetor 0. Agora o Rn. O Rn a gente não precisa nem fazer contas. O porquê? Se eu pego dois vetores em Rn e somo, eu tenho um vetor ainda em Rn. Se eu pego um vetor em Rn, um escalar, e faço produto por escalar, eu ainda tenho um vetor em Rn. Então, esses daí são os dois espaços subespaços mais simples que a gente tem como exemplo. Esse daqui a gente chama de espaço trivial, ou espaço nulo, e o Rn. Então, são os dois primeiros exemplos de subespaços. Então, as definições que nós damos para subespaços coincidem do Rn, que nem, por exemplo, a de geradores.
Vamos agora para um exemplo um pouco diferente. Então, dado um subconjunto S de Rn, o conjunto V de todas as combinações lineares possíveis. O que significa todas as combinações lineares possíveis? Então eu tenho aqui o V1, V2 até o VQ. Então eu tenho x1, V1 mais x2, V2, até aqui eu tenho xq, VQ, com o x1, x2, xq em R. Então eu pego todos os números reais possíveis e coloco lá na frente. Isso é o espaço de todas as combinações. Então ele é um subespaço vetorial e S é um conjunto de geradores. Então vamos verificar primeiro que esse cara aí, ele de fato é um espaço vetorial. Depois a gente vai ser meio que óbvio a gente vê que o S é um conjunto de geradores. Então, para verificar que é um espaço, eu vou pegar V e W em V. Então, como que é a cara de um vetor que está nesse espaço aí? Como que é a cara de um V? Então, V vai ser da forma x1, V1 mais xq, VQ com x1, xq em R. Essa é a cara de um vetor em V. Se W também é um vetor em V, ele vai ter o mesmo jeito, somente trocando os coeficientes. Então, os coeficientes eu vou chamar de Y. Então, YQ, VQ com Y1, YQ em R. Como que é a soma de V com W? V mais W vai ser igual. Então eu vou somar esses dois caras. E eu já vou somar agrupando. Que nem, por exemplo, x1V1, y1V1, eu vou deixar o V1 em evidência. Lembra que a gente tem as distributivas na multiplicação por escalar? Então aqui eu vou escrever x1 mais y1 vezes o V1. E assim por diante. O V2 eu vou deixar em evidência, o V3, até na hora que eu chego no xq mais yq vq. Então olha só, V mais W é uma combinação linear de V1, V2 até o VQ. E quem são os coeficientes? Os coeficientes são esses caras aqui. Então a soma, ela pertence a V. Ela é uma combinação linear de V1, V2 até o VQ. E a multiplicação por escalares? Então se eu pego o lambda em R e o em V, então o U é da forma Z1, V1 mais ZQ, VQ com Z1, ZQ em R. E o produto por escalar? O lambda U. Então aqui, olha só, o U ele é essa soma. Eu tenho a distributiva, então eu vou distribuir em cada parcela da soma. Então vai ficar lambda Z1, V1. Então eu posso escrever lambda Z1, V1 e assim por diante. Até que eu chego aqui na última parcela, lambda ZQ, VQ. Eu posso escrever lambda ZQ, VQ. Então, olha só, de novo, ainda é uma combinação linear de V1, V2 até o VQ.
E esses caras aqui agora que são os coeficientes. Repare que na soma eu somei os coeficientes, na multiplicação por escalar eu multipliquei por lambda os coeficientes. E esse cara aqui de novo pertence a V. Então V é fechado pela soma e pela multiplicação por escalar. Então V de fato é um subespaço. E por que S é um conjunto de geradores? Ora, vou pegar por exemplo aqui o V. Ó. O V é uma combinação linear de vetores em S, sendo S V1, V2 até o VQ. Então a gente, de vez em quando a gente chama esse conjunto aí de conjunto gerado por S. São todas as combinações lineares de vetores em S. Então nós já temos 3 exemplos de subespaços. E o quarto exemplo vai ter relação com aquela multiplicação por matrizes que nós acabamos de ver. Então eu vou pegar uma matriz de m linhas e n colunas e eu vou definir uma função. Eu vou definir uma função que vai do Rn para o Rm. Então se eu tenho... Aqui é outro erro de digitação, que era para ser Rn, não era para ser V. Então se eu tenho V em Rn, a minha F calculada em V vai ser o produto da matriz A por V. E eu consigo fazer 2 conjuntos. Para uma função, sempre eu tenho a pré-imagem. Quando a gente tem uma função, a gente tem um conjunto da pré-imagem por um conjunto dessa função. Então eu quero estudar quem que é a pré-imagem do zero. Quem que é a pré-imagem do zero? São os V no domínio, então V em Rn, tal que A vezes V dá zero. E eu tenho outro conjunto, que é a imagem da F, que é A vezes V com V em Rn. Eu quero verificar que esses 2 caras é um subespaço. Mas agora aqui eu acho que eu acabei pulando. Não é que eu acabei pulando, é que eu não escrevi. Aqui a gente vai precisar de uma coisa que não está escrito aqui, que são as propriedades da multiplicação por escalar. Todas as propriedades que nós vimos, todas as operações que nós vimos, elas têm propriedades. Na hora que eu estava digitando aqui, eu digitei, mas eu acabei depois deletando, porque eu me lembro que eu tinha escrito as 5 propriedades. Então, quando eu estiver fazendo, eu vou anunciar as que eu preciso. E depois, quando eu mandar o slide para vocês, eu mando com as 5 propriedades. Então, o primeiro cara que a gente vai fazer é verificar que esse cara aqui é um subespaço. Então, vamos chamar ele de V para economizar a notação. Então, eu vou pegar um V e um W em Vzão, que é a pré-imagem do zero. Então, o que significa dizer que esses caras estão no espaço? Então, o A vezes V dá zero e o A vezes W dá zero. E eu quero mostrar que V mais W pertence a V. O que significa mostrar que V mais W pertence a V? Significa mostrar que A multiplicado pela soma V mais W dá zero. Então eu quero verificar se isso daqui é verdade. Para pertencer ao espaço tem que ser. E aqui que iriam entrar as propriedades de um produto de uma matriz por um vetor.
Aqui a gente também tem a distributiva. Se eu tenho um produto de uma soma de vetores, a gente pode distribuir. Então isso daqui fica AV mais AW. Só que AW dá zero. AV também dá zero. Então isso daqui dá zero. Então significa que a soma de fato está lá dentro. Então isso aqui não é mais uma pergunta, isso aí é uma verdade. Então a soma já está verificada. Agora a multiplicação por escalar. Eu tenho lambda em R e U em V. Então significa que A vezes U dá zero. Mas agora eu quero verificar a multiplicação por escalar. Então, quanto que dá isso daqui? Aí isso daqui seria outra propriedade. O escalar ele consegue ir para fora. Isso aqui fica lambda A de U. Mas A de U é zero. Isso daqui então é lambda zero. Que é zero. Então essas são as duas propriedades. E para o outro conjunto, para a imagem, a gente também vai precisar dessas duas propriedades. A gente vai ver que essas duas propriedades aí, distribuir a soma e o escalar para fora, é o que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente vai chamar de transformação linear. Então a soma e a multiplicação por escalar estão em V. Então V ele é um subespaço. Agora o outro subespaço que nós tínhamos, então era da imagem. Então se eu pego V, W, na imagem de F, vamos chamar de W, o que significa? Significa que V é da forma A, Vtil, e o W é da forma A, Wtil. É o produto da multiplicação por alguém. Então, se um cara está no segundo conjunto, que é a imagem, existe alguém em Rn, tal que na hora que eu multiplico a matriz por esse cara, dá justamente os caras que eu peguei lá dentro. Então, esse aqui e esse daqui pertencem a Rn. Então, verificar a soma. V mais W vai ser igual a Vtil mais AWtil. Aí, de novo, utilizando a distributiva. Isso aqui é A Vtil mais Wtil. Então, a soma é a multiplicação da matriz por alguém. Então, esse cara aqui realmente está em V. E a multiplicação por escalar, então eu pego lambda em R, U em W. Então, o U é o produto de A por alguém. Esse cara aqui em Rn. Então, eu pego lambda vezes U. Isso daqui é lambda vezes A de util. Propriedade, o lambda ele pode sair para fora. Então, isso aqui fica A lambda U. E de novo, então, né, o lambda U é A de alguém. Então, esse cara aqui pertence a W também. Então, nós vimos 5 exemplos de subespaço. O subespaço 0, o subespaço Rn, o subespaço dado por um conjunto S, a pré-imagem do zero de uma certa função dada por uma matriz e a imagem dessa função dada por uma certa matriz. Esses 5 exemplos vão englobar
todos os exemplos que nós vamos ver a seguir. Então, com isso nós encerramos essa aula aqui. Daqui 10 minutos nós começamos a próxima aula.